A graça e a paz de Jesus inunde seu coração. Bem, o texto de hoje é um texto bastante conhecido da maioria dos irmãos, sabem de qual é salteado. O problema é que esse texto é usado desordenadamente, né? A moda bagunça. Se o irmão faz um trabalhinho a mais, está fazendo porque a porta é estreita. Se o irmão trabalha um pouquinho a mais ou fica até mais tarde na igreja, é porque a porta é estreita. Mas a pergunta é, será que é nesse sentido que a porta é estreita? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, me ajude a chegar aos 200 inscritos, né? Acredito que nós vamos chegar muito rapidamente. Conto com você que tem assistido esse vídeo para compartilhá-lo. Vamos ao vídeo. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga a sua porta, e muitos escolhem este caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que a encontram. Bem, nós estamos num trecho bíblico, Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7, o fim de Mateus capítulo 7, que trata sobre o Sermão do Monte. E nesse último trecho do Sermão do Monte, Jesus vai tratar sobre alguns aspectos. São advertências que ele vai apresentar aqui, que oferecem pares de contrastes. Você tem aqui, a início, 2 caminhos, depois 2 árvores, após 2 afirmações e também 2 construtores. Esse aqui é o final do Sermão do Monte, onde ele apresenta esses contrastes. Jesus ele aponta a necessidade de você ter uma posição, de seguir a Deus ou não. O fato de serem 2 escolhas e apenas 2 escolhas, uma ou outra, transforma isso muito claramente, né? A ideia aqui é, você deve escolher. As portas, por exemplo, você tem a porta larga, de fácil acesso, e a porta estreita, que não é uma porta simples. Você tem 2 caminhos, né? O estreito e o amplo. Você também tem os 2 destinos, né? Você tem 2 grupos, os poucos e os muitos. Você tem os 2 tipos de árvores, a boa e a má, 2 tipos de fruto, os frutos bons e o fruto mau. E você também tem 2 tipos de pessoas que professam a fé em Jesus, os sinceros e os não sinceros, os verdadeiros e os falsos. Você tem nesse final de sermão os 2 construtores, que é o prudente e o não prudente, e as 2 fundações, que é feita uma sobre a areia e outra sobre a rocha. Toda pregação deve apresentar essa oportunidade de veredito, essa oportunidade de escolha. E nos versículos 13 e 14, Jesus vai lidar com o início dessa minha fala. Ele vai lidar, em especial, com as 2 portas, 2 caminhos, 2 destinos e 2 qualidades de pessoas. Uma qualidade que faz parte dos muitos e uma outra qualidade que faz parte dos poucos, os 2 grupos. É bom destacar que nessa parábola aqui existe um contraste extremamente oposto, né? Uma porta larga, uma porta mais abrangente. Isso mostra que desde o início da caminhada, o caminho estreito ele é restritivo. Só lembrando, tanto a porta quanto o caminho são estreitos. O que isso significa? Que não é um funil, não é uma corrida em que pessoas começam e não terminam. Pelo contrário, se uma pessoa começa, entre aspas, e não termina, é porque dificilmente essa pessoa reconhece o valor desse caminho, né? Reconhece o valor desse trabalho, o valor desse chamado. Porque quem entra pelo caminho, pela porta estreita e logo pelo caminho estreito, reconhecendo o valor desse caminho, não consegue abandonar. Eu quero dizer que existem pessoas que estão no caminho estreito, mas não reconhecem o valor completo desse caminho. Logo, eles abandonam por qualquer tipo de problema, ou por um problema até mesmo grave, porque nenhum problema ele pode ser suficiente para afastar alguém do caminho. Ao dizer que o caminho é estreito, isso significa que você não pode levar ninguém com você.
Você não pode levar uma pessoa nos seus ombros. Você não pode levar bagagem. Você não pode levar mantimentos. Não. Nesse caminho só passa você e mais ninguém. E mais nada. Essa porta estreita é a porta da autonegação. Nessa porta estreita não existe vontade própria. Você não vai entrar lá com as suas vontades. Porque ela é a porta da autonegação. E esse caminho estreito é o caminho da cruz. E o caminho da cruz é o caminho da autonegação. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. É o caminho da autonegação. Nesse caminho também não vai entrar a bagagem da autoconfiança, da autossatisfação, autorrealização, autojustiça. Não existe possibilidade de entrar nesse caminho com essas bagagens, porque a menos que você seja como uma criança, você não vai conseguir entrar no reino dos céus. Esse caminho conduz ao reino. Então não há espaço para autossatisfação, autoconfiança, autorrealização, porque se você não for como uma criança totalmente dependente de Deus, você não vai entrar nesse caminho, você não vai entrar no reino. Então o caminho é de deixar as bagagens para lá. Você não consegue levar bagagem com você. Essa porta é estreita porque ela exige algo que não é comum. Ela exige arrependimento. Muitos judeus acreditavam ser dignos do reino de Deus simplesmente por serem descendência de Abraão. Eles acreditavam que apenas por serem descendência de Abraão já era o suficiente. Assim como muitas pessoas acreditam que ser membro de uma igreja, fazer parte de um templo religioso, já os qualifica para o reino dos céus. Outros acreditam que pelo simples fato de serem seres humanos, já fazem parte do reino dos céus, simplesmente pelo fato de Deus ser bom. E Deus não ia permitir que eles se perdessem, já que eles são seres humanos. Já que Deus não exclui ninguém, Deus é bom, Ele não vai permitir que ninguém se perca, porque nós somos suas criaturas, somos seres humanos. Pessoas pensam nisso, mas se esquecem que não é bem assim, não é mérito humano. É verdade que Deus não deseja que ninguém se perca, mas Ele quer que essas pessoas tomem o caminho do arrependimento. Paulo pregou: arrependei-vos para com Deus. Jesus pregou para que os povos que estavam o ouvindo se arrependessem. João Batista pregou para que aquelas pessoas que estavam ouvindo também se arrependessem. O caminho do arrependimento é a única forma. Não existe como você chegar ao reino de Deus sem o arrependimento. E detalhe, não somente de entrar, mas também para continuar no caminho. É necessário o arrependimento, porque sem arrependimento não há como fazer parte desse reino. Porque esse reino é um reino de autonegação. Ele já começa pelo caminho, um caminho de autonegação. A linguagem de dois caminhos é muito comum nos textos sagrados. Os judeus estavam muito familiarizados com esse assunto, porque existem essas referências tanto no Antigo Testamento, como também em livros extracanônicos. Também falam sobre dois caminhos. Os judeus sabiam sobre essa realidade. A porta estreita é altamente restritiva. E não é permitido entrar por essa porta absolutamente nada que Jesus proíba. Nada. O caminho é estreito, a porta é estreita, porque é um caminho de perseguição, um caminho de lutas, um caminho de extremas batalhas e tribulações que tem que se passar. Olha o que está escrito no texto sagrado, que convém que passamos por várias tribulações para entrarmos no reino de Deus. O caminho é apertado, o caminho ele é difícil, ele não é fácil, mas ele leva a um lugar muito especial, que é o reino dos céus. E só para constar, um dia esse caminho, essa porta, não serão mais acessados, serão fechados. Então mesmo que seja difícil agora, vale a pena, porque é só um momento. Um dia viveremos a eternidade. Agora é só um momento. Não há muitos caminhos para o céu. Existe apenas um caminho para o céu.
Não há muitas boas religiões, existe apenas uma religião. O homem não pode se chegar a Deus da maneira como ele inventa, ou da maneira como ele cria que se deve chegar a Deus. Mas apenas existe um caminho que o próprio Deus providenciou. O fato de poucas pessoas entrarem por ele significa que ele deve ser procurado diligentemente. O fato de poucas pessoas entrarem por ele significa que as pessoas devem procurar com desejo de encontrar. Vocês me procurarão e vocês me acharão quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Quer saber uma outra verdade sobre esse reino? É que ninguém pode chegar nele por acidente. Já viu quando você está procurando um endereço e você não sabe muito bem o caminho e começa a entrar por ruas e de repente você encontra o endereço e você fala, achei! O reino dos céus não é por acidente. Você não vai conseguir chegar no reino dos céus por acidente e procurando um caminho e de repente encontrou. Não é assim. Não é assim. Quando alguém perguntou para Jesus, Senhor, o que eu vou fazer para me salvar? Ele respondeu, esforcem-se para vocês entrarem pela porta estreita. Porque eu digo a vocês que muitas pessoas procurarão entrar nessa porta estreita, mas não poderão. O termo esforça-te, na língua original, significa a exigência de esforço consciente, intencional e completamente intenso. Então não é abrindo mão, deixando de abrir mão das suas coisas. O reino de Deus não é uma bobagem. Ele é muito mais rico do que nós possamos imaginar. O reino de Deus é para pessoas que vêm por esse caminho com pobreza de espírito. Pessoas de luto pelos seus pecados. Pessoas que têm fome e sede de justiça, porque querem substituir a sua própria justiça. A esses que seguem esse caminho, são esses que querem seguir o caminho estreito e a porta estreita. Aqueles que estão no caminho e só permanecem no caminho porque reconhecem o valor desse caminho. O valor inestimável, ao ponto de vender e dar tudo que tem. Eu não estou falando de coisas materiais, de dinheiro. Eu estou falando de tudo. Você é muito mais do que seu dinheiro. Você é muito mais do que seus bens, seu carro, sua moto. Você é muito mais do que isso. E é sobre isso que eu estou falando. Pessoas que estão no caminho e reconhecem o valor desse caminho, dão a si mesmo por ele. Dão tudo o que tem por ele. Esse caminho não é para pessoas que tratam a obra de Deus, as coisas de Deus de forma banal e barata. Pessoas que querem estar na presença de Deus, mas vivem de maneira mundana, de maneira que Jesus reprove, que Deus reprove. O reino de Deus não pertence a essas pessoas. Eu não estou dizendo que sou aquele que tem a chave do céu, eu estou dizendo algo que a própria Bíblia diz. Porque quando você vive a maneira como você quer, você não pode ser salvo por Jesus, porque Jesus só salva aqueles de quem ele é Senhor. E quando ele diz Senhor, é literalmente dono. Por isso que esse caminho não é da autoconfiança, da autorrealização, da autossuficiência. Porque você não é mais auto. Você agora é escravo do Senhor. Para fazer o que ele quer que você faça. E seguir os caminhos que ele determinou para você seguir. Infelizmente, as pessoas pensam que o céu pode ser conquistado de maneira fácil. E esse caminho não é fácil, essa porta não é fácil. São estreitos. O caminho da salvação de Deus, ele é extremamente simples, mas não é fácil. Nós não podemos dar nada ou desistir de nada que compre a nossa entrada nesse reino. Mas nos apegarmos a coisas pode nos tirar desse reino. Isso é interessante demais. Porque essa é a razão pelo qual as pessoas são poucas, as que entram nesse reino. Porque elas não podem pagar para entrar. Elas não podem dar nada para entrar. Mas elas se apegam a coisas que transformam elas em inaptas para entrar nesse reino. A pessoa que diz sim a Cristo deve dizer não às coisas do mundo. Porque confiar em Cristo é confiar no seu poder, na sua suficiência e nos seus desígnios. Confiar em Cristo
Significa você estar disposto a abandonar os seus próprios caminhos para seguir o caminho dele. É por isso que poucos entram por ela. Porque isso pode custar perseguição, ridicularização e tribulação também. Poucos entram pelo caminho estreito, pela porta estreita. Jesus, vários momentos do ministério, ele falou com seus discípulos exatamente sobre isso, sobre a dificuldade que existe, a dificuldade que eles passariam em seguir a ele. Ele disse que no mundo vocês terão aflição. Ele disse que porque vocês não são do mundo, porque eu também não sou do mundo, eles me odeiam, eles também vão odiar vocês. Então, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, não é uma tarefa comum, mas o resultado dessa tarefa é extremamente insuperável. As tribulações desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O caminho é estreito, a porta é estreita, mas conduz a um lugar muito maravilhoso. Fique firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Deus abençoe você. Fique com Deus.